Aqueles minutinhos iniciais de ajustes técnicos, já derrubei celular, já derrubei luz, acho que agora não cai mais nada. Bom dia pro pessoal que tá chegando, bom dia a todos, essa quarta-feira fria aí, mudança de tempo. Meu nome é Felipe Moreira, psicólogo, hipnoterapeuta, e para quem me acompanha, primeiro de tudo, meu muito obrigado. A presença de vocês, as perguntas de vocês são quem constroem os roteiros que eu uso aqui nessa nessa série de terapias matinais. Uma ideia que surgiu como uma brincadeira e está prosperando, está dando fruto. Nós estamos indo hoje já para a edição número 33 de terapias matinais, com muito assunto para falar. Hoje o tema não poderia ser outro. Quando eu escolhi esse tema, as pessoas até fizeram alerta, né? Nossa, mas tem tanta gente falando de ansiedade, tanta gente falando disso. E eu resolvi incrementar. Eu não vou falar só sobre ansiedade, não vou falar sobre crise, sobre pandemia. Eu resolvi falar sobre estresse. Porque eu percebo, quando as pessoas me procuram, quando as pessoas vêm tirar dúvidas, seja nas redes, sejam pacientes, que pouca gente de fato entende o que é o estresse. Pouca gente de fato mergulha nesse universo tenebroso do estresse, da ansiedade, da agitação e dos medos. Então eu resolvi falar um pouquinho. Eu fiz uma breve pesquisa, como sempre, minha colinha aqui no meu colo, né? E baseado muito nas perguntas, nas dúvidas que vocês me trazem, nas coisas que vocês me questionam. E eu quero fazer uma ressalva aqui, quero fazer um agradecimento especial à minha mãe, doutora Marielza Nunes, que faz lives todas as quintas-feiras falando sobre saúde e alimentação, entre outros temas muito relevantes. Depois eu vou deixar na descrição o link do canal dela para vocês. E ela me ajudou com algumas pesquisas dessa live, quando eu for falar da parte... fugiu a palavra aqui. Da parte orgânica do estresse orgânico, das crises hormonais, de todos os transtornos físicos que podem acontecer decorrentes de uma sobrecarga de ansiedade para se tornar uma crise de estresse. Tá? Então ela me ajudou bastante, ela me ensinou bastante para organizar os pensamentos aqui, baseado nas aulas delas e nas conversas que a gente tem, entre outros tantos que me ajudaram aí, que me apoiam. Então, se eu for enumerar, vai ficar injusto para todo mundo aqui, mas para a Marielza eu resolvi fazer um agradecimento especial pela inspiração. Então, vamos lá. Gente, o estresse, como eu sempre falo aqui da ansiedade, ele é uma coisa que é natural do ser humano. O estresse, por definição, é a capacidade da mente e do corpo de se adaptar a situações novas, se adaptar a mudanças no ambiente. Né? Então, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que muda o nosso jeito de ser, nosso estilo de vida, causa um certo estresse. Isso é natural de acontecer nas nossas vidas. Quem, afinal, tem uma vidinha linear aí, igual do começo ao fim, onde nada muda, nada acontece, é muito chato. Então, mudanças têm que acontecer, amadurecimentos têm que acontecer, quebras na rotina, quebras no dia a dia, que vão provocar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Então, um certo grau de estresse é esperado que haja no organismo, como a ansiedade. Um certo grau de ansiedade nos mantém em movimentos, nos mantém alertas, nos mantém criativos, curiosos, críticos para as coisas que vão nos acontecendo. O que a gente não pode nunca deixar acontecer é que haja um descontrole, que haja uma perda desses níveis. Eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui para frente. Todo estresse, ele causa um certo desgaste físico e emocional. Então, você está lá na sua vida, na sua rotina, acontece alguma coisa que quebra a linearidade, que quebra os acontecimentos cotidianos, né? A primeira coisa que você faz é leva aquele susto, leva aquele baque. Para quem viu a minha live passada falando do chamado do herói, vocês lembram que uma das fases do chamado é justamente a quebra da rotina? A quebra do cotidiano? O herói tem uma vida simples, tem uma vida pacata, toda organizada, toda rotineira, toda regrada, e alguma coisa vem e quebra essa rotina, essa linearidade. Isso é o chamado. Isso é o que vai mostrar para ele que o mundo não é só aquilo, que o mundo muda, que o mundo é diferente, que o mundo pode ser assustador, mas também pode ser muito enriquecedor. E é o que vai colocar ele no caminho da mudança. O estresse, não por acaso, segue a mesma linearidade. O estresse é o que nos mantém em movimento, é o que faz com que a gente continue crescendo, com que a gente queira
passar por mudanças, passar por amadurecimentos, passar por quebras aí na rotina. Como eu falei, a gente chega a um ponto da vida onde a gente atinge um grau de equilíbrio, atinge uma linearidade. Mas se a gente ficar nessa água calma, nessa água morna, né, nesse lago sem movimento, a gente não vai a lugar nenhum. Não tem crescimento, não tem amadurecimento, não tem aprendizado. É como se a gente tivesse chegado no nosso limite. E a mente nunca vai chegar no limite dela. Ela sempre vai querer ir além. Chegou no horizonte, ela vai ver que depois desse horizonte tem outro horizonte para ela buscar. E é assim que funciona a vida. É assim que a gente vive, é assim que a mente criativa funciona. Atingir um patamar, atingir um objetivo, ela já está pensando no próximo. Então, muitas vezes a gente vive sempre em função do próximo objetivo. Esquece de aproveitar aquele que a gente está vivendo agora. Esquece de aproveitar o presente. Isso se chama ansiedade. Como a gente brinca muitas vezes, é excesso de futuro. É bem por aí. Você está sempre pensando na frente, sempre pensando na próxima tarefa e não dedica atenção para aquilo que você está fazendo no momento. Aí você acaba errando, acaba perdendo muito tempo com aquilo que você está fazendo que já poderia ter terminado, e aquela próxima tarefa pode acabar sendo uma oportunidade perdida. De repente era um projeto que vinha para sua mão, mas o seu chefe vendo que você está demorando muito, que você está enrolando muito, mesmo que não seja proposital, ele vai passar para outra pessoa. Então a falta de atenção e a falta de dedicação, de pé no chão, momento presente, é o que faz com que a gente sofra. Porque a gente está dedicando atenção para uma coisa que ainda não chegou. E aquilo que está aqui na nossa mão, a gente acaba desperdiçando, a gente acaba não dando a devida atenção, a devida importância, né? Vou dar um exemplo das famosas sextadas, das famosas baladas de fim de semana. A pessoa passa o final de semana inteiro pensando na festa, na balada, no churrasco, na viagem, e negligencia o trabalho, negligencia os estudos. Quando chega a sexta-feira que ela vê a quantidade de coisa acumulada que ela tem, o que acontece? Ela acaba tendo que fazer uma hora extra, acaba tendo que levar trabalho para casa, e o tempo que ela poderia estar se divertindo, ela está botando o trabalho em dia, um trabalho que ela já deveria ter feito. Então é isso que acontece quando a gente vai se sobrecarregando, quando a gente não dá atenção para o nosso momento, quando a gente não olha para o presente. A gente tem que aprender a dar um passo atrás e olhar para o momento que a gente está vivendo agora, para o nosso hoje. Tá? Vários são os acontecimentos que desencadeiam o estresse na nossa vida. Lembrando que quando eu falar de estresse aqui, tem dois tipos de estresse, o estresse positivo e o estresse negativo. Os dois sempre vão acontecer nas nossas vidas. Ninguém tem uma vida onde só acontecem coisas boas, quem dera. Então coisas estranhas podem acontecer, coisas ruins podem acontecer, coisas boas vão estar acontecendo, e essas coisas vão se mesclando, entendeu? Essa mistura na nossa vida é o que dá motivo para o nosso dia a dia, é o que faz com que a gente queira continuar, que a gente queira avançar no nosso caminho aí. E alguns acontecimentos podem ser desencadeadores. O que são desencadeadores? São eventos que superam a nossa capacidade de absorção, a nossa capacidade de adaptação, de resiliência, né? Então o que acontece? A gente tem uma capacidade que vem lá da infância. A gente aprende emocionalmente a lidar com mudanças, a gente aprende emocionalmente a lidar com imprevistos, a lidar com ansiedade, a lidar com estresse, a lidar com incertezas. Então, uma vida protegida tira da criança esse amadurecimento. É a famosa criança super protegida que nunca teve que tomar uma decisão, nunca teve que escolher, nunca teve que passar por um perrengue de ter que se proteger. Se proteger, que eu digo, no nível de uma criança. Escolher o brinquedo, dividir o espaço, dividir a atenção. Ela sempre teve tudo ali, sempre foi colocada naquela bolha. E na vida adulta, quando ela tiver que tomar decisões, quando ela tiver que escolher, ela vai se perder, porque ela não está habituada. Então é um treino para a vida. Deixar que a criança passe pelos desafios delas. Deixar que a criança passe pelas dificuldades dela. Não é colocar a criança em perigo, não é isso que eu estou dizendo. Mas deixar que ela tenha os desafios dela, né? A criança está tendo uma dificuldade com o amiguinho de dividir o brinquedo. Vamos ver como ela resolve. Vamos ver como ela se prepara para isso. A que ponto ela chega. Se ela sabe dividir, se ela briga pelo brinquedo, se ela não quer dividir. O primeiro passo para toda mudança, qual é? Eu falo sempre, é reconhecer o momento.
Então, você não pode deixar que seu filho cresça se você não souber como ele é. Se você não conhece a capacidade dele de se adaptar, de lidar com a dificuldade. Então, um pouco de estresse é bom da criança ter na vidinha dela, né? É aquela mãe que a criança vai chorar, a criança faz... Ah, a mãe já está com a criança no colo. Não deixa chorar, não deixa sentir privação, não deixa experimentar frustração. Tudo isso é importante no amadurecimento da criança. Pode parecer sofrimento, pode parecer uma injustiça, uma maldade com a criança, mas ela precisa experimentar o não ter a mãe ali sempre por perto. Óbvio, você vai dar uma olhada, tá tudo bem? Deixa ela chorar um pouquinho, depois você vai, faz um carinho, mostra que tá ali. Não precisa ficar pegando no colo, não precisa grudar no filho, ter sempre ele aqui agarrado. Ele tem que experimentar a distância, ele tem que entender que se ele chorar, a mãe vai estar por perto. Mas que ele não precisa do colo o tempo inteiro, ele tem que aprender a explorar o ambiente dele. E esse é o primeiro estresse que a gente passa na vida, o estresse da exploração. Entender que a mãe não está grudada, entender que nem sempre ela vai estar ali perto. Então que às vezes a criança tem que lidar com ela mesma. Isso é um amadurecimento. Uma das primeiras fases do desenvolvimento cognitivo da criança é experimentar essa solidão. Entendeu? Como eu falei, para quem não está habituado a deixar o filho chorar, parece que o filho está em sofrimento, parece que o filho está fazendo uma maldade. Não é uma maldade. Entendeu? É experimentar. É entender que a criança tem que experimentar um pouco de dificuldade para que a mente dela olhe além daquele ponto, para que aquele horizonte cresça na frente dela. A criança, primeiro, ela não enxerga. Então, tudo na vida dela é um borrão. O que ela tem de proteção? Chorar e a mãe está por perto. Então, se ela tiver a confiança de que ela vai chorar e entender que a mãe está por ali, que nem sempre tudo vai ser uma ameaça, ela vai começar a olhar um pouco além, vai explorar a mão, vai tatear, vai tocar o travesseiro, vai tocar o bercinho. Ela vai começar a explorar o ambiente dela. Heteronomia. Eu não conheço por esse nome. Se você puder me esclarecer, não conheço por esse nome. Mas, enfim, é entender... Acho que entendi a ideia da ser o oposto da autonomia. Me corrija se eu estiver errado, mas essa palavra eu nunca tinha ouvido, legal. Mas é entender o espaço. O primeiro estresse da criança é reconhecer o espaço. Lá no instinto do animal, qual é a primeira coisa que ele faz? É explorar a toca. Ele está em volta da mãe. Às vezes a mãe sai para caçar e ele fica sozinho. Então ele vai explorar a toca, o território dele. Explorou a toca, conheceu a toca, ele vai começar a sair. Vai explorar a entrada, vai olhar em volta da entrada. A criança é igual. Qual é a primeira toca da criança? Reagir. Imaginei. Qual é a primeira toca da criança? É o útero. Ali ela não consegue voltar para explorar, né? Então qual é a segunda toca da criança? É o bercinho. Nasceu, está no bercinho, está aprendendo. Se ela sempre for tirada dali quando chorar, aquela mãe desesperada, insegura é a palavra, que não sabe o que fazer. A criança chorou, pum, pega no colo. Você tira da criança o impulso de explorar. Você tira a ausência de autonomia, é isso aí. Você tira da criança o impulso exploratório, essa necessidade de reconhecimento. Isso pode ter problemas, por exemplo, com autoimagem, porque ela não olha para ela mesma, ela não explora a própria mão, ela não se toca, né? Ela não reconhece os limites do próprio corpo, então ela não reconhece ameaças, porque afinal ela sempre tem uma força maior, que é a mãe, que está ali protegendo. Ela, pum, colo. Isso não é saudável. Uma coisa é assim, a criança está chorando, não para de chorar, você já fez carinho, ela sabe que você está lá, ela continua chorando, alguma coisa está errada. Aí pega no colo, dá um acalento, vê se é fome, vê se a fraldinha é suja, vê o que está acontecendo. Faz uma massagenzinha para ver se a cólica explora também a criança. Então, é um amadurecimento do próprio espaço, é um amadurecimento da autopercepção. Ali começa o estresse, da criança entender que o choro não é só um chamado, que o choro é um alerta. E a mãe entender e aprender a reconhecer os tipos de choro também. Mas eu não quero me alongar muito nessa história aqui. Depois, se alguém tiver dúvidas quanto a isso, eu deixo. Manda para mim a mensagem que eu faço uma explicaçãozinha, que senão eu vou me alongar num tema que não é a proposta dessa live. Tá? Então, primeiro estressor é o estressor ambiental. São sons, são luzes, coisas que incomodam, que perturbam os sentidos.
E aí eu já não estou mais falando só da criança. Imagina você hoje em dia tentando dormir depois de um dia de trabalho e o vizinho tem uma brilhante ideia de furar o peixe às 10 horas da noite. Vai lá com a furadeira. Ou aquele vizinho que não tem tempo para cuidar da casa e de noite resolve cortar piso. Liga lá a maquita e fica lá com aquela maldita daquela serra, né? Então tudo isso incomoda. Né? Você que divide quarto, tentando dormir, e o colega de quarto acendendo a luz o tempo inteiro, liga som, mexe nisso, fala no telefone. Tudo vai estressando, tudo vai se voltando contra você. Porque é como se estivesse ameaçando aquele senso de espaço seu, entendeu? Então lidar com essa distância, lidar com essas diferenças também é importante. Também é um passo importante no desenvolvimento de lidar com o estresse. Tá? Outra questão, questões cotidianas também, como problemas de saúde, tudo aquilo que te mantenha focado em algo. Ah, tô com um problema de saúde, vou ficar pensando na doença, vou ficar pensando que eu tenho que ir no médico, vou ficar pensando nos exames que eu tenho que fazer. Ai meu Deus, o preço do remédio. E a cabeça entra num looping, entendeu? E vai pensando, e vai pensando, e vai pensando, e não pensa em mais nada. É como eu sempre falo, não adianta a gente pensar no problema. Ele sempre vai estar lá. E se aquele problema não estiver lá, vai ter outro no lugar dele. O que a gente tem que pensar? Na solução. É olhar além dos problemas. Entendeu? Ah, eu tenho um problema. Como eu vou resolver esse problema? Quais são os caminhos que eu posso explorar? Nem todos são boas soluções, então eu tenho que imaginar. Mas também não adianta eu só ficar imaginando. Como eu sempre falo, é decisão. Momento. Comecei a pensar num problema, eu acho que essa solução vai ser interessante. Começa a executar, começa a fazer. Estou com um problema financeiro, como é que eu posso começar pequenas economias? Eu vou diminuir um pouco o valor das compras, vou deixar de comprar tanta bobagem. O cafezinho da tarde que eu sempre gastava. Mas é R$2 que eu gasto. Beleza, bota lá R$2 vezes 30, são R$60 no mês. R$60 é o valor de uma conta que você está deixando de pagar. Então, se você organizar o seu pensamento, se você organizar o seu pensamento, você consegue achar aonde estão os pequenos problemas que você pode solucionar. Mas isso envolve raciocínio. Isso envolve botar no papel, botar na percepção na sua frente aquilo que você tem que fazer. É isso aí, Zé. Transformar o problema numa oportunidade. Todo problema é uma oportunidade. Todo estresse é uma oportunidade de crescimento. A gente tem que aprender a olhar através dele e reconhecer isso. Não ficar vivendo do estresse, não ficar vivendo da ansiedade que ele gera. Olhar naquilo que a gente pode fazer. Entendeu? Problemas cronológicos que acontecem na vida. São momentos muito marcantes que mudam a rotina de um jeito que não volta atrás. Por exemplo, um casamento. Nascimento de um filho. Você descobriu que você está com uma doença grave e vai ter que tratar. Aquilo vai te tomar muito tempo, preparo, planejamento. Então não adianta você ficar focando, ai meu Deus, eu tenho uma doença. Não, você tem que focar como eu vou tratar essa doença. Você entendeu? É como se o problema fosse uma grade, uma película que você coloca. Você tem que aprender a olhar através dele, além daquilo que está na sua frente. Senão você vai viver do problema, senão o estresse vai virar tudo que você tem, a ansiedade vai virar tudo que você tem, e você vai perder as oportunidades que você tem para usar aquilo a seu favor, para amadurecimento, para crescimento. Eventos traumáticos também são grandes eventos estressores. Experiência de violência, acidente de carro, uma pessoa que se machucou com você perto, você fica muito impressionado com aquilo. Então o trauma é como se ele fosse uma marca que você deixa na sua própria mente. Seja por você ter testemunhado, seja por você ter passado por aquilo. Então aquilo fica gravado no seu inconsciente. E a sua mente, com tudo que ela fica gravado, o que ela começa a fazer? Ela começa a ficar pensando em volta. Pensando naquilo, gastando energia com aquilo, gastando tempo pensando naquilo. E esquece de viver. Lembra de gente? A pessoa tropeçou numa pedra, andando no caminho. Machucou o pé, ela vai ficar pensando na dor que ela está sentindo, na raiva que ela está da pedra, vai continuar andando na vida dela porque a vida não para, mas ela está fazendo isso aqui, ó. Sempre maldizendo aquela pedra, sempre maldizendo a dor no pé, não pensando o quê? Que aquela pedra pode ter sido um sinal de que ela está desatenta,
de que alguma coisa ela não está prestando atenção na vida dela. Então poderia ser uma oportunidade para, deixa eu prestar mais atenção nesse caminho que eu estou trilhando. Traumas nem sempre são bons, é óbvio. Alguns traumas, passar por violência, passar por acidente de carro, passar por uma cirurgia, são coisas marcantes, são coisas que mudam a pessoa, né? Algumas coisas estão aqui, ó, no nosso controle. Não vou deixar que isso me afete, tropecei numa pedra, puxa a vida, deixa eu prestar mais atenção nas próximas pedras para não tropeçar. Agora, passei por uma violência, não adianta eu ficar o resto da minha vida com medo de passar por aquilo de novo, porque eu vou deixar de viver. Eu já fui assaltado 4 vezes, 3 à mão armada e uma com uma faca. Chegou um ponto da minha vida que eu comecei a ter um pouco de síndrome de pânico. Eu tinha medo de sair de casa, as pessoas na rua me assustavam, passava uma moto perto de mim, eu já pulava, né? Gente de bicicleta à noite, eu já ficava alerta. Chegou um ponto que eu falei pra mim, opa, peraí, ou eu vou passar o resto da minha vida com medo pensando nisso, ou eu vou viver, ou eu vou aproveitar. Porque o que os outros podem fazer não depende de mim. O que está aqui? O que depende de mim? Prestar atenção, olhar em volta. Tem gente estranha, eu vou desviar meu caminho. Aquele caminho está esquisito, está muito escuro, vou por outra rua, vou dar uma volta maior, não tem problema. Entendeu? Estou dirigindo, quase bati o carro. Opa, será que foi desatenção minha ou será que é outra pessoa que está dirigindo feito uma boba? Deixa eu redobrar minha atenção, reduz um pouco a velocidade, presta mais atenção no caminho, presta mais atenção nos outros. Então tem coisas que eu posso fazer para reassumir o controle. E isso aqui, esse gesto aqui é muito importante. O controle está aqui, na minha mão. O controle da sua vida, aprendam isso, vai estar sempre na mão de vocês. É assim que ele tem que estar. Nunca na mão dos outros. Não sei que você seja um presidiário, aí você depende do carcereiro, mas aí já é outra história. Se não, o controle da sua vida está aqui. Você decide se você vai deixar o medo te dominar, se você vai deixar um estresse muito ruim, um sentimento muito ruim, vazio, te dominar, ou se você vai dar a volta por cima e vai transformar aquilo numa oportunidade de crescimento, de aprendizado para a sua vida. Tudo que a gente passa, por pior que seja, tem um aprendizado. Tá? Eu não estou falando de doutrina religiosa, eu não estou falando de crendice, eu não estou falando de igreja só para deixar essa coisa bem lá no canto dela. Estou falando de psicologia, estou falando de ciência, estou falando de filosofia grega, estou falando de história de vida. Tudo que a gente passa traz uma lição. A gente, o nosso inconsciente, quer que a gente seja o nosso melhor. Quer que a gente desenvolva o nosso máximo, nosso pleno potencial. E para isso a gente tem que passar por desafios, passar por aprendizados, aprender, né? Aprender e passar, se a gente for teimoso, passar por aquilo quantas vezes forem necessárias até aprender aquela lição. Até o nosso inconsciente falar, opa, agora você já aprendeu, vamos para a próxima lição. Nosso inconsciente, no fundo, é um professor bem exigente. Então, se a gente aprender a escutar, eu falei disso na minha live de intuição. Quem não assistiu, volta lá no meu canal, volta aqui uns vídeos no GTV que ela tá lá gravada. Assim, nosso inconsciente sempre vai tentar nos ensinar o melhor meio de fazer as coisas. A gente tem que aprender, a gente pode aprender a escutar o que ele está nos dizendo, as mensagens que ele está nos trazendo. Né? Outra questão que é um grande fator estressor na nossa vida, as responsabilidades do dia a dia. As contas a pagar, as dívidas, problema com o carro, o valor da escola dos filhos, pegar filho na escola, preparar, arrumar a casa, arrumar o almoço, dar comida para a família, né? Ou então, se a gente mora sozinho, nosso tempo, o que eu vou comer, o que eu vou almoçar, eu vou fazer meu almoço, vou comer fora. Então, são pequenos planejamentos que, se a gente se organizar, a gente não toma 5 minutinhos do nosso dia. Mas se a gente não se organiza, a gente passa horas pensando nele. A pessoa acorda, toma aquele café ligeiro, vai para o trabalho. A pessoa está indo para o trabalho pensando na hora do almoço, vou almoçar naquele restaurante. E a pessoa bota aquilo na cabeça, eu vou almoçar naquele restaurante. Chega no serviço, o chefe marca uma reunião de última hora, você sai para almoçar atrasado, aquele restaurante já está fechado. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então você entendeu? São vários pequenos contratempos que vão te ensinando a lidar com a resiliência do dia a dia, te ensinando a mudar pequenas rotinas que estão te prendendo ali no estresse. Então, se você não deixa
o estresse tomar a forma dele, se você se concentra muito no aspecto negativo, né? Fugir da minha rotina, vou me culpar por isso, você vai ter o quê? Uma coisa chamada transtorno de estresse. O transtorno de estresse nada mais é do que uma resposta fisiológica a um estímulo ruim, a alguma coisa desagradável que aconteceu na nossa vida. Uma coisa importante aconteceu, uma coisa que me tirou da rotina, me tirou do sério. Posso ter brigado com alguém, posso ter tido um problema no sério trabalho, esqueci de um projeto, levei uma puta de uma bronca do meu chefe, fui para a escola, esqueci o trabalho para nota em casa. Várias coisas podem acontecer, entendeu? Então não adianta a gente ficar pensando como diz o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta a gente ficar se lamentando pelo que aconteceu. Vamos passar por aquilo, já aconteceu, qual é o próximo passo? Não trouxe o trabalho, eu vou ter que fazer um outro trabalho. Ou então cato o telefone, mãe, traz para mim esse trabalho que eu esqueci que ele vale nota, tá ali em cima da minha cama. Problema no trabalho, esqueceu daquele projeto, senta na frente do computador e dana a trabalhar. Você não fez, você vai ter que fazer ali alguma coisa às pressas para mostrar para o seu chefe e falar, olha, mesmo que esteja inacabado, eu comecei, tá aqui. Ou então, se você já fez, você pode fazer de novo. É só você puxar pela memória. Você não vai ter todos os dados, vai ficar como pendência, mas a pendência de estar com algo incompleto é menor do que a pendência de não ter feito aquilo. E ter que aguentar a cara virada do chefe, do professor, da mãe, do pai, o resto do dia, o resto da semana. Então, tudo envolve o quê? Parar, respirar fundo e colocar a cabeça no lugar. Tá? Tem coisas que acontecem na nossa vida que são tão intensas e a gente se concentra tanto naquilo, a gente cria a rotina de viver em função do estresse, viver em função da ansiedade, da agitação, do negativo. E para quem não lembra, para quem não sabe, existe uma coisa no nosso organismo chamada hormônio do estresse. Tudo que nos estressa, levou um susto. A suprarrenal corre e libera um hormônio chamado cortisol na nossa corrente sanguínea. Qual é o efeito do cortisol? É acelerar o corpo. Então, libera cortisol, libera adrenalina, a musculatura enrijece, a gente fica rígido, a gente se sente mais forte, mais alerta, mais atento a tudo, né? Isso é bom, isso é uma adaptação. Mas ficar fazendo isso, ficar passando por isso muito tempo, acaba com o corpo. Gastrite, úlcera, câncer, e eu estou indo para os extremos, mas voltando um pouco para o básico. Problema do coração, pressão alta, falta de ar. Quem tem bronquite vai ficar com a bronquite atacada, quem tem asma vai ficar com a asma atacada. Então essas mudanças não são legais para o corpo dele ficar experimentando. Pensa numa atividade física, você vai, faz o exercício e para um pouco. O corpo precisa dessa parada, precisa desse intervalo para ele se recuperar e voltar para o normal dele. Voltou ao normal, relaxou, você vai e continua. O estresse é a mesma coisa. O estresse está agindo na sua corrente sanguínea, no coração, no sistema nervoso, no sistema cardiorrespiratório. Todo o corpo, todo um eixo orgânico aí está respondendo àquele simples hormônio, aquele simples susto. Eu sou uma pessoa que você quer me ver ficar puta da vida, é me dar um susto. Detesto levar susto, odeio, mas odeio assim de ficar irritado. Então não me deem sustos, não me assustem, por favor. E já tive problema no trabalho daquela famosa brincadeira de idiota das pessoas darem susto nos outros que eu quase batia na pessoa. Eu ficar tão irritado, tão transtornado que eu comecei a xingar. Então assim, tem coisas que tiram a gente do sério, entendeu? Estresse e ansiedade, qual a relação? Eu falei um pouquinho lá atrás, eu vou retomar aqui, só um minutinho. Tem gente que tem mais tolerância ao cortisol, a esse hormônio. Tem gente que não tem. Uma criança que cresceu num ambiente saudável, foi exposta aos estresses da infância, exploração do ambiente, a sensação de frustração, a agitação do dia a dia de uma criança, correu, brincou, aprendeu a cair, aprendeu a bater a testa no armário, tudo aquilo que infarta toda mãe, mas que é natural. Criança que não se machuca é porque não está brincando. Criança que não brinca não é saudável. Então deixa a criança brincar, deixa ela se machucar. Você não vai jogar ela de cabeça no ventilador. É óbvio.
Mas assim, deixa ela brincar, deixa ela experimentar a sensação de quase se machucar. Aí você vai dar aquele alerta, dar aquela bronca. Cuidado, não corre com isso na mão. Toma cuidado com o armário. Né? Sai debaixo da mesa. Tudo aquilo que criança adora fazer, passar engatinhando pelas cadeiras da mesa de jantar, fingindo que está num túnel. Mas que pode bater a mão, pode bater a cabeça. Entendeu? A criança tem que explorar essas sensações. É assustador para a mãe, mas ela tem que deixar. Agora, óbvio, a criança está fazendo isso numa mesa posta para o jantar cheia de talher em cima, cheia de vidro, você não vai deixar. Vai e fala com a criança que ali não pode agora, para ela ir brincar em outro lugar. Mas melhor do que dar bronca, melhor do que falar não, qual é? Olha ali que legal. Pega um monte de almofada, faz um caminho para a criança. Vamos percorrer essa estradinha de almofada? É melhor do que ficar para a criança. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Eu trabalho, para quem não sabe, numa UPA. E agora, nesse tempo de pandemia, é assustador, é preocupante o estresse que o povo está vivendo. Porque a mãe leva a criança no hospital, é muito engraçado. Eu vejo a mãe primeiro e me entrega o documento para fazer a ficha, que eu trabalho na recepção, abaixa, olha para o filho. Não encosta em nada. O que a criança faz? Fica com o olho desse tamanho, porque ela não sabe nem o que está acontecendo. Então é o quê? Falta de conversar. Não adianta ameaçar. Tem que conversar, tem que explicar. Por que não encostar em nada? Por que não pode? Aí você vai dar todas aquelas desculpas. Ah, porque é sujo. Ah, porque tem bichinho. Ah, porque você pode ficar doente. Ah, porque aqui tem um monte de gente doente e você pode pegar a doença delas. Não está mentindo. É um jeito que a criança vai entender. Mas conversa. Conversa. Não adianta ficar só naquela de se você encostar nisso, eu vou bater em você. Se você não parar de fazer isso, você vai apanhar. Gente, não adianta você proibir. Lembra que eu também já falei em lives passadas, o cérebro não entende o não. Então não faça. Ele vai ficar na curiosidade do que acontece se eu fizer. E ele vai tirar o não dessa frase e vai fazer. Só para saber o que acontece e por que ele não pode fazer. Então desvia a atenção. Ah, você não quer que o filho passe por baixo das mesas de jantar para não se machucar. Olha, filho, aquela estradinha lá de almofadas. Vamos brincar ali? E vai brincar com a criança. Pega um giz na frente de casa, desenha uma amarelinha, vamos brincar de amarelinha, vamos fazer uma coisa diferente, uma brincadeira mais divertida. Estimula a criança a explorar ainda mais o ambiente, para que ela tenha interesse em outras coisas, não fique só naquilo que você não quer que ela faça. Porque se você ficar falando não faça, não faça, não faça, ela vai fazer. Pode ter certeza, toda criança faz isso. E é normal, não adianta ficar bravo com a criança, não adianta botar a mão na cabeça, arrancar os cabelos e falar onde foi que eu errei. Você não errou, a criança é assim. Ela é curiosa, ela é saudável nesse ponto. Respondendo aqui ao Zé, aonde que o estresse e a ansiedade se relacionam? O estresse é a mudança que acontece. Vamos dizer assim, ele é o evento que causou a mudança dentro de mim. Essa mudança é o estresse. A ansiedade é um estado emocional, um estado mental. Lembra da oscilação que eu sempre falo da onda? Menos energia, eu estou para um lado da depressão. Mais energia, eu estou para um lado da ansiedade. Essa oscilação aqui, essa onda aqui, esse barato, é muito legal, muito normal e importante que aconteça no nosso dia a dia. O que a gente não pode fazer? Ficar mais para um lado, só para um lado, ou só para outro, não conseguir trazer a atenção da depressão, da pouca energia, estimular para chegar no movimento, nem ficar na agitação, rápido, e não parar o corpo. Lembra que eu falei do exercício físico, lembra que eu falei do cortisol? Se você não para um pouco, se você não desacelera, o corpo não tem essa sensação de exercício, relaxamento. Por mais que a gente pense que é o contrário, não é no exercício que o corpo se desenvolve, não é na atividade mental que a mente se desenvolve, é na parada. É quando o corpo está voltando à homeostase dele, voltando ao normal, que ele está reconhecendo os limites dele, até onde ele pode ir, até onde ele deve ir. A ansiedade me faz querer fazer. Eu, quando estudava, a gente recebia a apostila do semestre inteiro. Eu fazia a apostila inteira. Para quê? Para eu ficar mais de boa nas aulas, só prestando atenção, porque eu aprendo muito por audição, eu aprendo muito por leitura. Na maioria das vezes, só a leitura da apostila já me bastava. Então, o que eu fazia? Eu não consigo escrever enquanto faço, era o terror da minha mãe, meus cadernos em branco. Eu não consigo escrever, não consigo anotar enquanto estou fazendo. Eu vou por visão, eu vou por leitura.
Aí quando chegava na aula, eu só ia revendo aquilo que eu já tinha visto e tirando as dúvidas. Só que o que acontecia? Eu ficava nessa coisa de eu tenho que fazer a apostila inteira, eu tenho que fazer. O professor estava lá na aula 3, eu já estava na aula 47. Isso também não é legal, você deixar esse disparate. E aí a ansiedade falando, a coisa do eu tenho que, eu preciso acompanhar o tempo. Não é à toa que pedagogos se juntaram para aquela apostila, que os professores se organizaram para propor aquelas atividades. Tem todo um preparo dentro do planejamento escolar, quem é professor sabe bem disso, do porquê que o aluno naquele dia está tendo aquela lição e qual a relação que vai ter com as próximas. Então eu não posso ficar pulando fase, que eu não aproveito o estudo. Eu aprendi isso depois de muito tempo, depois de levar muita bronca da minha mãe por caderno em branco, depois de levar muito pito de professor por ficar fazendo atividade que ele não tinha feito ainda. Eu chegava ao ponto de me perder nas aulas. Eu ia tirar a dúvida dele de aula à frente e eles simplesmente falaram que não iam tirar aquela dúvida naquele momento porque a aula era outra, para eu voltar para a aula que estava. Eu ficava muito bravo, mas é assim que funciona. Então eu tinha que entender, eu tinha que aprender a lidar com isso. Então, quando a gente deixa a ansiedade levar, deixa o estresse tomar conta, tem gente que fica viciada em estresse, sabia? A pessoa gosta de imprevisto, ela gosta de não ter rotina, gosta de quebras. Isso é muito nocivo para a mente e para o corpo, porque te coloca eternamente no estado acelerado e você não consegue desacelerar. Organicamente, tem uma outra mudança muito importante no organismo, além da liberação excessiva do cortisol, do problema cardiovascular, problema respiratório, todos os problemas que eu já falei. Tem um efeito aqui, ó, uma parte do cérebro chamada hipocampo, que é o formador das nossas memórias. Lembra que a gente tem as amígdalas, que transformam, são o primeiro senso de experiência que a gente tem, se uma coisa é agradável ou ruim. Das amígdalas, o estímulo vai passar para o hipocampo e vai começar a se transformar em memórias, lembranças, que é o que o cérebro vai armazenar. Um corpo estressado demais, um corpo com excesso de cortisol, o que ele vai fazer? Ele vai ter não chega a uma atrofia, mas uma má formação do hipocampo. E segundo muitos estudos, pessoas muito estressadas, se você faz uma tomografia, uma ressonância cerebral da pessoa, você vai constatar que o hipocampo delas é menor do que deveria, é subdesenvolvido, porque o hormônio cortisol tem esse efeito. Ele inibe essa liberação. Esse fluxo normal da experiência para se tornar uma memória recente, para se tornar uma memória a longo prazo e ser armazenada como uma experiência, é o que gera as nossas memórias e é importante que a gente passe por todo esse processo. Entendeu? Se o hipocampo não está trabalhando direito, eu não estou formando memórias de longo prazo. Então eu não tenho aprendizado ou tenho memórias de longo prazo incompletas. Então eu nunca vou ter lições completas. Eu vou sempre estar repetindo velhas atitudes, velhos comportamentos, porque eu não gravo os efeitos. Eu sei que aquilo assusta, mas por que assusta? Deixa eu fazer de novo, que nem criança. Criança é isso. Criança faz uma vez, se machuca, esquece que fez, porque se machucou e faz de novo. O hipocampo ele vai se desenvolvendo nesse crescimento. Entendeu? Então, se eu privo ele, ou se eu sobrecarrego a criança com o hormônio do estresse, eu privo esse desenvolvimento. Entendeu? Deixa eu ver aqui, Zé. Esse não fazer só para saber o que acontece não é meio contraditório? Por exemplo, alguém que levou muitos nãos quando era criança e quando se torna adulto, esse não vira um trauma. Pode acontecer. Como pode acontecer o contrário. Pensa num pai superprotetor. Eu nunca tive isso na minha vida, então meu filho vai ter. Meu pai me dizia muito não. Eu vou dizer sim para o meu filho para ele não passar pelo trauma que eu passei. Tudo em extremo é ruim. Tanto sim quanto não. Então lembrando que tudo que é estresse, tudo que nos gera ansiedade, gera medo, vai ativar no nosso cérebro a resposta mais primitiva do mundo. Fuga ou luta. Guardem isso. Tá? Só completando, acho que eu cortei na metade, desculpa, Zé. Até o lidar com esse não é importante. Freud mesmo falava, é o princípio da frustração. A criança tem que entender que às vezes ela vai ouvir não. E saber lidar com isso. Agora não, isso não pode, esse brinquedo não. Entendeu? E é isso. Então todo o estresse, toda a ansiedade vai provocar no nosso cérebro uma reação muito forte de luta e fuga.
Olha que interessante. A gente sempre achou que isso era global, vale para animais, vale para seres humanos. Você provocou, colocou a pessoa em estado de ansiedade, estado de estresse, você ativa a resposta de luta e fuga. Recentemente descobriu-se que nas mulheres não. Sabe por quê? Nas mulheres você vai ativar outros neurotransmissores. Eu não tenho aqui agora a lista desses neurotransmissores, seria uma pesquisa que eu até posso fazer para um outro momento, mas não vem ao caso. Os homens têm uma resposta muito forte de luta e fuga. As mulheres têm uma sensação, um estímulo de proteção com a prole. Isso é instintivo, isso é biológico. Tá? Não quer dizer que todo homem tem reação de luta e fuga, não quer dizer que toda mulher tem a reação de uma resposta de proteção. Normalmente, a luta e fuga está envolvida em tudo. Tanto no homem que reage, quanto na mulher que protege. São respostas diferentes ao mesmo estímulo. A mulher não vai fugir e deixar a prole desprotegida. Ela vai virar o bicho para proteger o filho. Entendeu? E o homem foge. Pode fugir. Pode amarelar. Passou por um estresse, foi se sentiu ameaçado. Ele corre. Pode ser um gigante. Pode ser um cara mais musculoso do mundo. Ele foge. Ninguém sabe. Aprendam isso. Ninguém sabe como vai responder quando o cérebro chegar nesse ponto limiar do estresse. Ativou a resposta de luta e fuga. Eu não sei como eu vou reagir. Eu já travei. Em algumas situações eu já fui para cima, em outras situações eu já gritei, em outras situações. Cada situação vai me dar uma resposta diferente. Não existe uma rotina, não existe uma linha ali escrita no nosso cérebro dizendo toda vez que você chegar no limite você vai reagir de tal maneira. Muitas vezes eu noto que eu sofro embotamento, eu fico frio. Eu fico extremamente calculista se eu chego no limite do meu estresse. Eu não raciocino, eu não sinto. Eu penso da forma mais racional, mais linear possível. É assim que eu percebi que eu reajo. Agora, como vai ser essa resposta? Cada situação já me botou numa situação diferente. Umas enroubadas, outras eu me saí bem. São experiências para a vida. Por isso que eu não gosto de chegar nessa situação. E não recomendo que ninguém queira chegar nesse limiar. Tá? Tem um modelo neurológico que eu achei interessante, até anotei para passar para vocês. O modelo de Henry, que ele fala que a reação de fuga ela vai disparar principalmente o que no organismo? A adrenalina, enrijecimento muscular, aceleração, aguçação dos sentidos, sensação de alerta, para que eu possa me mandar. A reação de luta vai disparar o que no organismo? Noradrenalina e testosterona. Força para eu poder lutar, para eu poder me defender, e noradrenalina para que eu vá me sentindo forte, para que eu vá me sentindo bem, para que eu vá me sentindo confiante com aquilo. Então, para me tirar o senso, já que eu vou enfrentar, o meu cérebro corta a resposta do isso pode não dar certo, esse não é o caminho, você poderia tentar outra coisa. Eu não consigo fazer isso. Se eu tive esse disparate, eu vou ter essa resposta. Eu vou para cima e não vou pensar que aquilo pode dar merda. Entendeu? Por isso que são situações limítrofes. E depressão. O que a depressão causa no organismo quando a gente vive com muito estresse, muita ansiedade? Muita liberação de cortisol. Corpo cansado, corpo defasado, sensação de esgotamento, sensação de botamento mental, não tenho vontade de nada, não tenho... E diminuição da testosterona. Se a reação de luta me faz enfrentar, me libera a testosterona, a depressão me priva da testosterona. Então me priva da testosterona. O que vai acontecer? Eu me sinto mais fraco, eu me sinto mais cansado, minha voz perde a força, eu não tenho vontade de levantar da cama. Vocês percebem as diferenças? Então cada um tem uma assinatura cerebral de como o organismo vai liberar hormônios para se defender. Não quer dizer, como eu falei, que todo mundo vai ter a mesma resposta. Tem gente que luta para fugir. Eu vou para cima, abro o caminho e me mando. Eu tive as duas respostas. Entendeu? Não é que toda pessoa com depressão tem baixo índice de testosterona. A tendência é que vá diminuindo essa liberação. É o efeito da depressão no nosso controle cerebral.
E o que acontece quando isso acontece? Fraqueza, cansaço extremos, porque a testosterona está envolvida no desenvolvimento muscular. Por isso, as pessoas que puxam muito ferro, tomam muito remédio para desenvolvimento muscular, são remédios com muita testosterona. Por isso que a mulher fica com a voz grossa, por isso que a musculatura estoura, porque está diretamente ligado à testosterona. Então é muito comum a pessoa com depressão, como ela tem um baixo índice de testosterona, ela tem uma fadiga muscular muito grande, uma fraqueza muscular. Ela pode ser bombadona, mas ela tem que se exercitar muito mais do que uma pessoa saudável precisaria para manter aquele corpo daquele jeito, por causa dessa baixa testosterona, por causa dessa pouca liberação que deveria estar acontecendo e por conta da depressão não acontece. 10 minutinhos, deixa eu dar uma revisada aqui que algumas pessoas me mandaram algumas perguntas. E o meu celular agora resolveu me pregar uma peça de não voltar. Luana, sou mestre em repetir situações e ir mudando minha postura diante delas. Amadurecimento lento, mas amadurecimento. É isso aí, cada um tem o seu tempo. O Rafael falando aqui, ultimamente eu meio que tenho explodido. É isso aí, a gente vai chegando no limite, de repente uma coisinha acontece, bum! Resposta de luta, resposta de explosão. O que a gente faz? A gente olha para a última coisa que aconteceu. Não olha para todas as que foram acontecendo e enchendo aquele termômetro. Lembra que tudo só vai sendo depositado ali. A cabeça é um cofrinho. Vai acumulando experiência, acumulando acontecimentos, acumulando até a hora que ela, bum, explode. E a gente olha para a última, não olha para as anteriores. Então é aquela pessoa que chega no trabalho, você tropeça na pessoa, a pessoa grita com você, explode, esbraveja, quase vem para cima de você. Você vai olhar a pessoa falando, oh, desculpa, foi só um tropeção. Para você foi só um tropeção, mas para a pessoa ela lembra da frustração que ela teve de manhã, que ela caiu da cama, que ela brigou com a esposa, que ela não dormiu bem porque o filho ficou chorando a noite inteira, do vizinho que resolveu mexer no carro às 3 horas da manhã. Então foram acumulando um monte de coisa e aquele tropeção foi, pum, foi a gota d'água. Então assim, a pessoa que esbraveja não percebe isso na hora. Então tem que deixar, óbvio, você não vai deixar a pessoa te bater. Corre e se esconde, deixa a pessoa quebrar tudo. Deixa a pessoa esbravejar. Terminou, você fala para a pessoa num tom calmo. Não estou falando de deboche, estou falando calma. Você está melhor? Você já se acalmou? Então conta para mim o que aconteceu, o que está acontecendo, por que você está assim. Parece uma bobeira, mas isso vai fazer com que a pessoa olhe para dentro e consiga falar do que está sentindo. Faça um teste para você ver. Paciência é aprendizado, Rafael. A gente tem que exercitá-la ao longo da vida. A Cristina falou aqui, estou muito cansado e às vezes tenho pico de estresse. Pode, eu não estou fazendo diagnóstico, não vou fazer diagnóstico, mas pode estar relacionado a uma tendência do cérebro naquela oscilação que eu falei, de ficar te trazendo mais para o lado da depressão. Sugere esse cansaço, sugere esse estresse, muita liberação de cortisol, e o corpo vai chegando no limite, vai cansando. Então, faz uma leitura do seu dia. Pega um papel, bota uma lista das coisas que você está fazendo, do que você está passando, entendeu? Vai te ajudar a organizar melhor o seu tempo. Tá? E entender por que você está tão cansado. Lembra que o cérebro ele precisa de intervalos entre as atividades. Se a gente está contínuo numa coisa, 8 horas de trabalho. Quantas pessoas, eu vou falar olhando para a câmera, quantas pessoas trabalham 8 horas direto? Nenhuma. É impossível. Por que é impossível? Porque o cérebro não deixa. Então, em média, a cada hora, o cérebro entra num estado de stand-by. Ele entra num estado de pausa. Então, para cada hora contínua de atividade, o cérebro para de 5 a 10 minutos, em média. Tem gente um pouco mais, tem gente um pouco menos, mas o cérebro vai fazer isso. Pensa no computador, se você deixar ele parado há muito tempo, o que acontece? Ele entra no descanso de tela. Para quê? Para não sobrecarregar o hardware. O cérebro é igualzinho, o cérebro é o nosso hardware. Se ele está continuamente numa atividade, ele está entrando em repetição, está entrando em desgaste, está entrando em defasagem. Chega uma hora ele vai falar, opa, chega, para, a máquina está aquecendo, deixa eu resfriar. Então o que eu recomendo para todo mundo? Perceber, estou trabalhando. Chegou um ponto daquele trabalho que você não está rendendo, você está se distraindo, está ficando incomodado. Para. Dá um pausa ali, marca ali onde você terminou a leitura, o que você está fazendo, deixa anotadinho onde você parou, o que você tem que continuar. Se afasta, sai do ambiente. Vai tomar um café, vai fumar um cigarro,
não fuma. É só um exemplo, tá? Vai fumar um cigarro, respira, sai, experimenta um novo ar, dá para o seu cérebro esse tempo, esse relaxamento. Terminou, descansou, viu que está melhor, volta, continua. Porque se você forçar, você não vai produzir, você não vai render, o trabalho vai ficar um trabalho porco. Isso também não é legal. Rafael, pergunta interessante, pergunta muito importante essa. Como sair da depressão sem usar se é possível sem medicação? É possível. Tem quadros de depressão em que a pessoa está tão lá embaixo que ela precisa do apoio medicamentoso para dar uma levantada, para que a mente volte a retomar aquela oscilação. O começo vai ser aqui, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que a pessoa retome o ritmo saudável. Quem pode dizer isso? O médico. Entendeu? Então você já tentou de tudo, você está num grau de estresse muito grande, você está sem vontade de fazer nada, você está desanimado, você está chorando com tudo, tudo te incomoda, tudo te estressa, entendeu? Procura um médico. A melhor coisa é a avaliação do médico. Ele não vai te medicar se não for necessário, não importa que seja o psiquiatra. Ele não vai te dar remédio se não for necessário, porque ele sabe que o remédio é um ciclo que demora para sair. Então ele vai conversar com você, vai te recomendar talvez a fazer uma terapia, uma atividade física. A atividade física é um grande liberador de endorfina, de serotonina, que é um combatente natural dentro do organismo do cortisol. Então quem tem depressão, manter uma atividade física, um hábito diário de caminhar no sol, fazer uma atividade física ajuda bastante a distrair a mente e a sair desse ciclo aí de estresse e depressão. Então é uma forma de você enfrentar. Pode ser uma caminhada, vou dar 4 voltas no quarteirão, não interessa. São 4 voltas no quarteirão que é um tempo seu, aproveita. Aproveita, desliga, sente o ambiente. Vai sem o celular. Se você andar também no celular não adianta nada, você não está aproveitando a atividade física. Então vai sem o celular, tira esse tempo para você. Lembra da pausa que eu falei ali em cima. Entendeu? É importante para o cérebro ter esse distanciamento, para ele se recuperar. É na recuperação, é na pausa que ele se desenvolve, que ele cresce, que ele amadurece, que ele transforma o estresse em aprendizado, que a amígdala transforma o que aconteceu numa lembrança a ser aprendida, para que aquilo não se repita. E se acontecer de novo, ela já sabe como lidar com aquilo. Se você não dá esse intervalo para o seu cérebro, o hipocampo não está trabalhando direito. E como tudo no corpo que não trabalha direito, o que acontece? Ele vai diminuindo, vai definhando, até que ele só trabalha o mínimo necessário. Entendeu? Óbvio, eu estou falando de uma vida de estresse e de ansiedade, mas isso pode acontecer. Segundo estudos, as pessoas mais estressadas têm um hipocampo subdesenvolvido, por conta do excesso de cortisol no organismo. Já vem de anos, de uma rotina de estresse, às vezes bem da infância. Entendeu? Então, é um aprendizado contínuo. A ansiedade, ela é um alerta. Ela é o natural do organismo de que você tem que estar em movimento, mas você não pode só estar em movimento, você tem que andar um pouco, para. Anda um pouco, para. Que nem eu sempre brinco, são 2 passos para frente e 1 para trás. Isso é importante. E lembrem mais uma vez, é impossível você ficar horas fazendo sempre a mesma coisa. O cérebro não funciona assim. Então, a pessoa que passou no concurso, estudou 8 horas por dia, duvido. Você esteve 8 horas engajado no estudo. Estuda um pouco, para, estuda um pouco, para. Mas 8 horas contínuo, primeiro que eu acho demais. Segundo, cada um tem o seu ritmo. Eu passei em concurso estudando 2 a 3 horas por dia. É o meu ritmo de saúde, é o meu ritmo de suficiência. Para mim funciona. Para outro, de repente, já tem que ser mais tempo. Tem que ser 5, 6, 8 horas. Nessa coisa de estuda para. Então, assim, são aprendizados. Tia Lia, surpresa boa. Dona Ana, minha sogra querida, gente, algumas pessoas entrando e a gente já vai pro reloginho do Instagram. Então, eu espero ter respondido as dúvidas de vocês, espero ter mostrado um pouco de como usar o estresse a seu favor, dos riscos das reações hormonais, dos riscos de você se fechar num ciclo constante de estresse, de ansiedade, de baixa autoestima, que tudo isso provoca. Tá? Mamãe, agora entrou quem faltou. Eu falei dela aqui, da doutora Maria Elza, que me ajudou muito na preparação dessa live, nas conversas sobre cortisol, da importância da atividade física.
Então, ela tem um canal ABM Bio, depois eu vou deixar na descrição para vocês o link. Toda quinta-feira à noite ela tem palestras, tem lives maravilhosas também. Acompanhe o trabalho dela que vai ser um aprendizado para vocês. Gente, estamos naquele último minutinho, então eu quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou as perguntas, que mandou as dúvidas, tá? Quem tiver mais dúvidas, manda no direct, manda nas mensagens. Como todas as minhas lives, ela vai depois para o YouTube, deixa lá os comentários, deixa as dúvidas de vocês. Mandem para os amigos, compartilhem todo aquele blá 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 que a gente sempre fala. E estou aqui para ajudar, estou aqui para ensinar. Quem tiver dúvidas, quem estiver passando por situações de estresse muito grande, de depressão muito grande, me manda mensagem, a gente vai conversando aí, tá bom? Na dúvida, procurem um médico sempre. Nunca recorram à medicação sem que o médico fale: minha vizinha toma e faz bem para ela. Não cai nessa, pelo amor de Deus. Isso é te botar viciado numa coisa que não é para você. Não faça essa besteira porque é um caminho sem volta. Tá bom? Tá na dúvida, o que eu faço? Procura um médico. Clínico geral mesmo. Mulher tá na dúvida, procura o ginecologista. Pode ser hormonal, pode ser uma fase, mas ele vai saber orientar. Isso é bom, isso não é bom. Atividade física te tira do mecanismo de estresse, te põe em movimento, libera endorfinas, te faz sentir melhor, diminui... Maria Elza me corrija se eu falar besteira agora. Diminui um pouco a produção do cortisol, né, aquilo que está sendo nocivo para o organismo, porque ele vai estar produzindo hormônios que são bons, que são benéficos. Então, minha gente, estresse é aprendizado, não é para ser evitado, é para ser aproveitado. Mas não mergulhem de cabeça, não vivam em função do estresse e da ansiedade. Então, para todos vocês, um grande beijo. Meu muito obrigado, como sempre. Acompanhem minha audiência. Pronto, agora ganhei meu dia. Acertei, então, na frente da minha mãe. Estou orgulhoso de mim. Gente, brincadeiras à parte. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado pela audiência aí. Mãe, vou continuar assistindo suas lives para aprender muito. Acompanhe a live dela aqui. Siga ela no Instagram que vocês vão aprender demais. E não é só porque eu sou filho dela, não. É porque eu sou um fã do trabalho dessa mulher. Muito do que eu sou na psicologia, eu me baseio naquilo que eu aprendi com ela no dia a dia. Com essa outra pessoinha aqui, Araceli, que trabalha em ambulatório de saúde mental, a gente troca muita informação, a gente aprende bastante. São duas grandes professoras que eu tenho para a vida aqui. Gente, a todos vocês também te amo, meu amor, minha esposa. Meu muito obrigado a todos, rasgação de seda feita, espero vocês na próxima live. Tá bom? Beijo para vocês. Abraço para quem não quiser meu beijo, mas fica o carinho do mesmo jeito. E quarta-feira nós estamos de volta aí. Quem tiver temas para live, quem tiver sugestões do que a gente falar, manda pra gente aí que a gente vai desenvolvendo a live com todo carinho aí, em função disso para vocês. Vocês são o objetivo e não eu estar aqui falando. É vocês, o aprendizado de vocês, o dia a dia de vocês, e é cada um que me manda mensagem de: nossa, eu assisti sua live, eu aprendi isso, coloquei na minha vida e me fez muito bem. Eu ganho meu dia quando isso acontece. Graças a Deus, ultimamente tem acontecido muito. Então, muito obrigado a todos pelo carinho. Quarta-feira estamos aí. E como a Araceli me lembrou, amanhã à noite vai ter uma sala Zoom falando sobre terapia, sobre hipnoterapia, por que fazer terapia, como conduzir terapia, como buscar um profissional. Então, vou deixar o link na bio, vou compartilhar amanhã com mais cuidado. Então, estão todos convidados para participar da sala Zoom e a gente vai se falando. Fiquem atentos ao meu canal, fiquem atentos que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição um pouco antes. E um bom dia para todos, uma boa quarta-feira. Aqui o sol está começando a querer se esconder, mas o dia está só começando. Beijo para todos e até a próxima.